Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um mistério que, olha, carregamos conosco todos os dias, literalmente. Alguém já parou para pensar por que uma pancada, às vezes nem tão forte, no ombro, pode resultar numa luxação com uma facilidade que assusta? E, ao mesmo tempo, a articulação do nosso quadril parece uma fortaleza quase impenetrável. A gente tende a pensar no corpo como uma coisa só, mas a verdade é que ele opera com princípios de engenharia completamente diferentes para partes diferentes. É uma ótima forma de colocar a questão, porque a resposta para essa pergunta revela um dos princípios de design mais espetaculares e fundamentais do nosso corpo. Uma escolha. Um compromisso constante entre mobilidade e estabilidade. Ah, então não dá para ter os dois? Não dá para ter o máximo dos dois no mesmo lugar. O corpo precisou, escolher o que era mais importante para cada membro. E as consequências dessa escolha, bom, elas definem como a gente se move e interage com o mundo. Uma troca, então. Um trade-off biológico, como se diz. E é exatamente essa troca que a gente vai desembrulhar hoje. Vamos explorar por que nossos braços são essas ferramentas de precisão incrivelmente livres e qual é o preço que a nossa anatomia paga por essa liberdade toda. Exato. E, em contrapartida, por que as nossas pernas são esses pilares de força e sustentação? E como essa robustez toda acaba limitando outras funções? No final, o que emerge é um sistema integrado e brilhante, sabe? Onde cada parte tem uma função super especializada. É uma verdadeira aula de engenharia evolutiva. Perfeito. Então, vamos começar por cima, com a parte do corpo que foi projetada para a liberdade. A análise que temos aqui foca no que a anatomia chama de esqueleto apendicular superior. Para quem não está com o livro de anatomia aberto do lado, a gente está falando basicamente do conjunto do braço, antebraço, mão e o que conecta tudo isso ao tronco, certo? Exatamente. A gente pode pensar nisso como o braço e a sua estação de encaixe, que é a cintura peitoral. Ela é formada pela clavícula, aquele ossinho que a gente sente bem aqui na base do pescoço, e a escápula, a famosa pá ou omoplata nas costas. E essa conexão, olha, já é a primeira grande pista do nosso mistério. Ela é surpreendentemente... Solta. Como assim? O que isso quer dizer na prática? Porque meu braço não parece que vai cair a qualquer momento. Não, claro que não. Mas em termos de conexão óssea direta com o resto do esqueleto, é muito, muito tênue. A única junta óssea real que conecta todo o seu braço e ombro ao tronco é uma articulação bem pequena entre a clavícula e o osso do peito, o externo. Só isso? Só. Todo o resto, incluindo a escápula, meio que flutua sobre a caixa torácica, presa por uma rede complexa de músculos. Essa falta de uma amarra rígida que permite ao ombro e ao braço aquele arco de movimento gigantesco que a gente tem. Entendi. Então, o objetivo final de toda essa engenharia solta é dar ao braço o máximo de alcance possível. E eu imagino que o propósito de ter tanto alcance seja um só: posicionar a nossa ferramenta mais sofisticada, a mão. Precisamente, a mão é a estrela do show. Toda a arquitetura do membro superior. O ombro que gira 360 graus, o cotovelo que dobra, o punho que flexiona e rotaciona. Tudo isso é um sistema de entrega, um sistema complexo, para colocar a mão exatamente onde ela precisa estar no espaço, com a orientação correta, a capacidade de agarrar, pinçar, manipular objetos com os dedos. Foi o que nos permitiu desenvolver ferramentas, a escrita, a arte. O exemplo de segurar um lápis para escrever é fantástico. Parece a coisa mais banal do mundo, mas se a gente para pensar, é uma coreografia de uma complexidade absurda. Envolve a rotação do ombro, a flexão do cotovelo, o ajuste fino do punho e uma série de movimentos independentes e coordenados dos dedos. É quase milagroso. E essa destreza é o que diferencia fundamentalmente o membro superior do inferior. Tentar pegar essa mesma caneta com os dedos do pé é uma demonstração ótima e, vamos dizer, um tanto humilhante dessa diferença. É como tentar usar uma chave de grifo para consertar um relógio. A ferramenta simplesmente não foi projetada para isso. Certo, o que nos leva naturalmente para o outro lado da equação.
Se o braço é essa espécie de guindastes de alta precisão, todo guindaste precisa de uma base sólida, de uma fundação. Como que o design das pernas e do membro inferior resolve esse problema de uma forma completamente oposta? De uma forma oposta e igualmente brilhante. Se a palavra-chave para o membro superior é mobilidade, para o membro inferior a palavra-chave é estabilidade. A função primordial dele não é manipular um ambiente, mas sim duas coisas: suportar todo o peso do corpo contra a gravidade e nos mover através do ambiente, a locomoção. E essa diferença de função tem que estar refletida na estrutura, na engenharia da coisa. Como que isso se manifesta na prática? Por exemplo, na articulação do quadril em comparação com a do ombro. Aqui a diferença é gritante. Lembra que eu disse que a conexão do braço com o tronco era solta? A conexão da perna é o exato oposto. Ela se encaixa na pelve, que é um anel ósseo extremamente forte e rígido, firmemente parafusado à base da coluna. E a articulação em si, nossa, é um exemplo clássico de design para estabilidade. É aqui que entra aquela analogia que eu adoro. Exatamente. A articulação do ombro é como uma bola de golfe apoiada sobre um tee de golfe. A cabeça do húmero, que seria a bola, é grande, e a cavidade na escápula, onde ela se encaixa, o tee, é muito rasa. Isso permite um alcance de movimento incrível para todas as direções, mas a estabilidade, ela depende quase que inteiramente das partes moles ao redor. Músculos, tendões, ligamentos, como o famoso manguito rotador. E o quadril? O quadril é como uma bola de sinuca encaixada dentro de um copo fundo. A cabeça do fêmur, o osso da coxa, é a bola, e ela se encaixa profundamente no acetábulo, a cavidade da pelve. É uma articulação com uma estabilidade óssea inerente, sabe? A própria estrutura óssea já limita grande parte do movimento e fornece uma plataforma incrivelmente segura. O preço que se paga é um arco de movimento muito mais restrito em comparação com o ombro. Faz todo sentido. E essa filosofia vai até a extremidade, certo? A mão é uma obra-prima de destreza, cheia de ossos pequenos e móveis. O pé, por outro lado? O pé é uma obra-prima de engenharia para suporte e propulsão. Ele tem arcos arquitetônicos tipos de uma ponte projetados para absorver o impacto de cada passo e converter essa energia em impulso para o próximo. Os ossos são maiores, mais robustos e as articulações muito mais rígidas. Ele sacrifica a capacidade de manipulação fina em favor da força, da capacidade de suportar nosso peso por uma vida inteira. Ok, então agora a gente tem os dois lados da moeda bem claros. De um lado, o braço, leve, ágil, com alcance imenso, mas conectado de forma tênue. Do outro, a perna, pesada, robusta, com uma base sólida como rocha, mas com movimentos mais limitados. É aqui que fica realmente interessante, porque essa troca de design tem consequências muito reais no nosso dia a dia, principalmente quando as coisas dão errado. Sem dúvida. Voltando à sua pergunta inicial, por que o ombro desloca com tanta facilidade? É a consequência direta e inevitável do seu projeto para a mobilidade. É aquela bola de golfe no tee, pode facilmente escorregar para fora com um movimento errado ou um impacto. A estabilidade muscular pode falhar, e a estrutura óssea não oferece muita proteção. Enquanto isso, para deslocar um quadril, nossa! Para deslocar um quadril, você precisa de uma força tremenda. É o tipo de lesão que a gente geralmente vê em acidentes de carro de alta velocidade ou quedas de grandes alturas. Precisa de energia suficiente para literalmente arrancar a bola de sinuca de dentro do seu copo ósseo. A estabilidade inerente da articulação a protege dessas lesões do dia a dia. É o prêmio que recebemos por abrir mão daquela flexibilidade toda. É fascinante como entender esses princípios básicos de design anatômico ilumina tantas coisas. Desde por que certos atletas são mais propensos a lesões específicas, até porque sentimos dores em certos lugares. Conhecer a relação entre a estrutura e a função é a base de tudo. É a base absoluta. E para quem está estudando na área da saúde, seja medicina, fisioterapia, educação física, esse é o primeiro grande desafio. Não é só memorizar os nomes de centenas de ossos, músculos e articulações.
mas entender profundamente o porquê deles serem assim. Por que essa articulação é esférica e aquela é uma dobradiça? Qual a lógica por trás do sistema? E é um volume de informação que pode ser, nossa, avassalador. Ter a ferramenta certa para organizar, para visualizar e principalmente para testar esse conhecimento de forma ativa, isso é o que separa quem decora de quem realmente aprende. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade para esse desafio, a dica é entrar agora em medcuber.com.br e baixar o app. Lá se encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. É uma ferramenta pensada exatamente para transformar esse volume de dados em conhecimento sólido. Então, vamos juntar as peças e olhar para o sistema como um todo. Já vimos as especializações de cada membro, mas como que o corpo integra essas duas soluções de engenharia tão diferentes em um único organismo funcional? A chave, mais uma vez, está nos pontos de conexão. A gente já falou da cintura peitoral, a estação de encaixe dos braços, sendo leve e móvel. Agora vamos olhar para a cintura pélvica, a dos membros inferiores. Ela não é só um ponto de encaixe, ela é a fundação de todo o tronco. A pelve é esse anel ósseo que transfere todo o peso da cabeça, braços e tronco através da coluna para as pernas. Então ela funciona como um chassi, uma estrutura central que distribui o peso de forma equilibrada para os dois pilares, que são as pernas. Exatamente. A pelve precisa ser rígida e estável, por isso ela é fundida à base da coluna de uma forma muito mais robusta. Não há o mesmo jogo ou flutuação que a gente vê na escápula. São dois sistemas de conexão com filosofias opostas porque servem a propósitos opostos. Um para permitir movimento, a cintura peitoral, e o outro para garantir suporte, a cintura pélvica. Então, a grande conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é que o nosso corpo não é um design de tamanho único. Ele é um produto espetacular de compromissos evolutivos. Não temos o melhor dos dois mundos em um único membro, porque isso talvez seja biomecanicamente impossível. Em vez disso, a evolução optou por uma solução dividida e altamente especializada. Uma solução brilhante. Temos membros superiores projetados para interagir com o mundo de forma delicada e complexa, para explorar, construir, comunicar. E temos membros inferiores projetados para nos dar uma base sólida e nos mover através desse mesmo mundo com força e eficiência. Um não funciona sem o outro, sabe? A destreza da mão é inútil sem a estabilidade da perna para nos manter em pé enquanto usamos. Para encerrar, a ideia central que exploramos hoje foi essa troca elegante e absolutamente essencial entre a mobilidade dos braços e a estabilidade das pernas. É um princípio de design que, no fundo, define a experiência física humana. E é algo que vai muito além de apenas ossos e articulações. Trata-se dos princípios fundamentais que nos permitem realizar desde as tarefas mais delicadas, como passar uma linha por uma agulha, até os atos mais potentes, como correr uma maratona ou levantar um peso. É o equilíbrio dinâmico entre essas duas funções que nos torna os seres versáteis que somos. Isso nos deixa com a reflexão final. Se a nossa anatomia é tão fundamentalmente definida por essa troca, por esse compromisso entre estabilidade e mobilidade, como a tecnologia do futuro poderia desafiar esse limite? Imagina exoesqueletos que amplificam a força, ou próteses avançadas que se integram ao nosso sistema nervoso. Será que um dia a gente consegue projetar um membro artificial que combine perfeitamente a força e o suporte das pernas com a destreza e a flexibilidade das mãos, sem as desvantagens de cada um? Ou será que essa troca é uma lei fundamental da biomecânica que nunca poderemos quebrar? Não importa o quão avançada seja